Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa última aula de educação musical. O som tá ok, Isabela? Obrigada. Bom, antes de iniciar, então, na verdade, eu queria agradecer, né? A nossa disciplina não terminou, tem atividade no ar, tem gente que deve estar espantado, falando por que o ciclo 4 e 5 entraram juntos no ar. Por fazer parte de uma atividade dissertativa, ser uma atividade totalmente descritiva, né? E ter muitos itens, na aula passada eu falei o passo a passo dessa atividade, de 18 pontos, então, por esse motivo eu liberei ela com antecedência, tá? Pode ser realizada em grupo de até 3, 4 componentes no máximo, mas a entrega é individual, justamente porque ela dá um pouquinho mais de trabalho, ela não é uma atividade de marcar, né, assim, de leitura rápida, ela é uma atividade tem que refletir um pouco para escolher o tema e a educação que quer contemplar, e descrever todos os itens do projeto, né, do escopo de projeto que foi colocado. Então, não se assustem, não foi erro do sistema, nem meu. Eu fiz propositalmente para aqueles que já entregaram o ciclo 3, ao invés de ficar só assistindo as aulas do ciclo 4 e aguardar a atividade, já pode ir antecipando, tá? De repente, pode deixar para fazer outras disciplinas depois e quem estiver tranquilo já antecipar aí a nossa atividade. Mas eu queria agradecer, desde já, embora nós não tenhamos terminado as correções, é claro, né, e todo o nosso contato aí nesse módulo, mas a parte de aula ao vivo eu estou encerrando hoje, tá? Porque o passo a passo da atividade de 18 pontos eu já fiz, e hoje nós vamos dar algumas dicas rápidas aqui sobre avaliação, tá bom? Mas obrigada a vocês, né, que participaram com tanto êxito e ainda estão empenhando na atividade de 18 pontos e outras atividades que virão, inclusive a nossa avaliação. Para quem é do bacharel e não tem nenhuma familiaridade com a educação musical ou pretende trabalhar com isso, eu agradeço o respeito e o carinho desde já, principalmente os colegas que de alguma forma, mesmo que rapidinho, mesmo que entrando atrasado ou saindo mais cedo, mas que fizeram parte aqui com a gente ao vivo, né, dedicaram um tempinho da sua noite para estar aqui conosco. Então, desde já, o meu muito obrigada, tá, gente? Por tudo, espero que a gente se encontre aí futuramente, não sei se tem alguma disciplina que alguém está devendo ainda, mas eu agradeço e espero que vocês, né, consigam concluir o curso aí com muito êxito, com uma nota muito boa e serem formandos aí bacharéis e licenciandos em breve, tá bem? Então, meu forte abraço. Desde já, né, eu agradeço por mais um módulo, por mais uma conquista. Esse módulo é um módulo gostoso, que a gente sabe que logo tem um recessozinho aí, que dá uma pausa para descansar. Então, ele é um módulo muito produtivo. E eu sei que mesmo com alguns percalços e situações pessoais que muitos têm enfrentado, né, não estão desistindo e espero que não desistam. Mas vamos lá, então. Os ciclos, como vocês já sabem, toda prova de 40 pontos, ela faz parte do conteúdo dos ciclos 1, 2 e 3, né? Não vai cair item, assim, muito específico, tipo, que ano que nasceu, né, o autor, que ano que é a lei tal, né? A gente tem algumas leis que foram vagarosamente ao longo da educação musical, né, de várias, para quem já fez, né, outras disciplinas de educação musical, sabe que a gente sempre está falando um pouquinho sobre a lei, mas especificamente a 9.394 e algumas que são mais importantes e que fizeram mais parte conosco das mudanças relativas à nossa parte artística, tá? Mas cobrar, assim, itens muito específicos, inciso, esse tipo de coisa, nós não vamos fazer, tá bom? Vocês vão focar sempre na didática, né, de cada educador, no caso desse também é lógico, de cada metodologia, de cada educação específica que nós falamos, mesmo que de uma forma muito resumida, inclusive nós estamos focando isso na atividade de 18 pontos, é como se fosse um resumo de todas, né, e cada um vai escolher uma para poder falar na atividade, mas a gente tentou aí dar uma pincelada, é o máximo que eu posso dizer, não dá para aprofundar muito em menos de 3 meses, mas a gente tentou dar uma pincelada aí nos principais pontos que cada uma e nos diferenciais que cada uma pode ter, tá bom? Desculpem se teve algum tipo de falha e se tiver faltando ainda alguma coisa que vocês queiram muito, eu ainda continuo à disposição, meu e-mail institucional, independente da gente se desligar dessa disciplina, ele não modifica, ele é o mesmo, tá? Estou às ordens.
O ciclo 1, então, eu já estou até mais ou menos falando o que é mais importante, né? Vocês vão atentar nas datas e algumas leis que são mais importantes. Nós não vamos cobrar tudo, porque seria um trabalho muito mais de pesquisa do que de estudo. Mas a Lei 4.024, né, que é a possibilidade de ensino e aprendizagem na arte do currículo, é um ensino primário, podendo ser estendido até 6 anos. No ensino de grau médio, a arte ela é tratada como uma atividade complementar de iniciação artística. Então, a gente vê isso como uma disciplina que não é exatamente obrigatória. Ela pode existir em algumas localidades do Brasil e outras localidades não, mas ela às vezes é oferecida como uma atividade complementar, tá? Não necessariamente obrigatória. A obrigatoriedade ela fica com a educação infantil até o 5º ano da educação básica, que eles chamam de Fundi 1, né, Fundamental 1. E ainda para estabelecimento de ensino industrial de nível médio, o artigo 50 previa a possibilidade de cursos de artesanato. Olha que legal, né? Hoje, infelizmente, isso já não é, né, muito usual, mas teve um período que foi bem enfatizado e eu acho super interessante. É uma pena, né, terem retirado. Já para o ensino superior, no artigo 66, o ensino de artes é realizado como uma pesquisa e a autonomia do professor é declarada no artigo 71. O programa de cada disciplina, sob forma de plano de ensino, será organizado pelo respectivo professor e aprovado pela congregação do estabelecimento. Não é para decorar isso tudo, tá, gente? É só para a gente se situar nos pontos principais. A LDB 5.692/71, educação artística foi considerada uma atividade obrigatória, exigindo uma polivalência do professor. Então, na primeira lei, o professor tinha que conseguir as 4 áreas para ser considerado um professor de artes. Então, ele tinha que dominar tanto as artes cênicas, que a gente, né, que é o teatro, as plásticas, que hoje a gente chama de arte visual, e a música. Né? Então, a gente chama de professor polivalente. Ainda tem profissionais atuando no mercado com essa formação, só que ela acabou ficando muito superficial, né? Porque tinha que passar um pouco sobre todas elas. Pensem bem, vocês são educadores e bacharéis específicos de música e a gente corre tanto no modular para conseguir pincelar pontos principais. Imagina se vocês tivessem que estudar as 4 artes para receber o diploma de polivalência. Né? Então acaba que sempre, é claro, a pessoa vai priorizar mais uma do que a outra, uma vai ficar um pouco mais deixada de lado, não por preguiça, mas porque não dá tempo mesmo, e a gente acaba indo por aquela que tem mais domínio ou afinidade. Que nesse caso, na maioria das escolas, é claro que até hoje ainda é tratada as artes visuais. Por quê? Ela não exige muita compra de material, ela é uma arte que é mais comum, digamos assim, entre aspas, mas tem mais profissionais formados nessa área, e acaba que quase todas as escolas puxam para as artes visuais, por causa desse sentido, tá? Então, após a solicitação de alteração por entidades interessadas, na redação da última alteração, que é a Lei 13.415, diz que o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constitui componente curricular obrigatório da educação básica. E no 6º artigo é estabelecido que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são de caráter obrigatório. A inserção de música nas escolas, ela tem acontecido e foi realizado um levantamento no caso da Secretaria Estadual, dos meses de maio a agosto, que foram constatados por meio de assessoria de comunicação ou imprensa, recebendo a mesma demanda. Quais são as iniciativas da sua secretaria em relação à nova determinação do Ministério da Educação, 11.769, onde foi sancionada em 18 de agosto de 2008, que determina que a música deve ser conteúdo obrigatório em toda a educação básica. Era para estar acontecendo desde agosto de 2011, mas tem muitos locais aí no nosso Brasil e às vezes até na nossa comunidade que isso não ocorre. Tá? No caso específico aí desse link, né, que vai estar no slide para vocês do PDF, ele está falando especificamente aqui da região de Minas Gerais, tá, gente? Que é onde a gente tem os conservatórios, então é onde fala um pouco também sobre essa questão cultural e essa obrigatoriedade. Mas tudo depende de demanda política, como a gente vem discutindo ao longo das aulas, né? Fala que é obrigatório, mas em muitos locais eles não conseguem uma demanda de profissionais suficientes formados para habilitar essas aulas. Então, acaba que, no caso da educação infantil, por exemplo, na maioria das prefeituras e escolas, ela é realizada pelo próprio professor de pedagogia,
tá? É como se fosse uma extensão mesmo da área deles. Eles estudam artes de uma forma superficial e eles acabam, às vezes, fazendo uma pós, assim, nessa área e acabam demandando essa aula de artes. A música, em muitas escolas, principalmente particulares em Minas, elas têm profissionais específicos quando eles conseguem, né, a demanda. E tem um professor de artes, que às vezes, no caso do ensino fundamental, mas o infantil muitas vezes são os próprios professores que conseguem aplicar essas aulas, porque dá uma certa economia de custo também para a escola, né? Senão tem que contratar um professor de inglês separado, um professor de música separado de artes. Então, às vezes, em algumas escolas, eu que tenho ocorrido muito, o professor de música, ele pode sim ser o professor de artes. Então, ele vai trabalhar com uma apostila de conteúdos específicos, que geralmente faz parte do material escolar dos alunos, vem a apostila de música junto com artes e às vezes separado. Isso depende muito do estilo de material que é utilizado em cada escola, tá? E isso não é uma obrigatoriedade, eu estou falando de uma região aqui, né, de Minas, nem estou falando de Minas inteiro, que é um estado grande, e mais ou menos o que tem ocorrido de realidade, tá? Nas particulares, praticamente 90% tem um profissional de música separado da aula de artes, tá? Mas no município, em algumas escolas de menor porte, muitas das vezes é o professor de pedagogia mesmo que faz essa aplicação. E outros lugares, por questões políticas ou por questões de não ter demanda suficiente de formação de profissionais, fica na mão dos professores de pedagogia mesmo lecionar essas aulas, tá? Só para vocês situarem aí. Nesse contexto, pode trazer a percepção de Vygotsky, né, com o ensino técnico da música nas escolas de ensino básico. Ele aponta que esse tipo de ensino produziu experiências estéreis e maciças como observados quando utilizou o ensino da música para a classe média abstrata da Europa e na Rússia. Se a gente for falar lá de 1984, né, a música ela tinha um papel assim muito no sentido de tocar bem, de músico profissional, uma demanda de programa muito forte, assim, cobrando muito mesmo dos alunos. Então, muitos desistiam às vezes de tocar determinados instrumentos devido a essa cobrança que era um repertório mais engajado, principalmente um repertório mais técnico, do modelo tradicional, a parte técnica do instrumento era muito cobrada. Então, nesse contexto de utilização da música, também às vezes como um recurso recreativo, pode cair-se na armadilha de se deixar escapar o próprio significado, tanto da música quanto da educação básica e os seus objetivos esperados. Então, o que nós estamos falando aqui? É muito importante ter a ludicidade na aplicação das atividades práticas de música. Claro, isso é muito bem-vindo, a gente fala isso todo momento, todo tempo, em todas as disciplinas. Mas tem que tomar cuidado para não ser apenas um caráter recreativo. Por quê? O caráter recreativo é aquele assim, a música é um momento de distração para os alunos, a aula de música é para fazer a apresentação do Dia das Mães, do Dia da Páscoa, ou de fim de ano. Não, ela não pode estar restrita apenas a isso. Senão a gente não precisaria de um profissional formado, de um profissional apto, né? A gente está falando da importância de jogar a parte lúdica, de saber motivar os alunos, mas ao mesmo tempo tomar cuidado para não se cair nesse caráter apenas de recreação. A música tem o seu fundamento, tem os seus conteúdos próprios que precisam e necessitam muito ser trabalhados, tá? Então, tomar muito cuidado com essa armadilha. E ao esgarçar essa controvérsia, Vygotsky percebe que é importante desvelar a necessidade de entender a arte no contexto educacional. E, portanto, a música, como qualquer educação criadora e que implica na emoção dialética, reconstrói o comportamento e se mostra como uma atividade complexa de luta interna que conclui na catarse. Então, a música, ela está mexendo com a emoção, você está mexendo diretamente com isso, além da questão corporal, né, a parte de gestual, desde uma cantiga de entrada, de boas-vindas, e ela está presente na área pedagógica da criança, não só do professor de música, né? Então, a gente, para valorizar a nossa área, a gente tem que ter esse diferencial do que vai ser exatamente trabalhado, tá? Segundo Viviane Louro, é curioso vermos o Brasil considerado por muitos como um país rico em diversidade e manifestação musical. É um país cujo ensino de música não se encontra ainda disseminado. E observa que as escolas no nosso país continuam sendo instituições que acabam por transmitir conteúdo de caráter mais extenso e elaborado, legitimado pela hierarquia dos bens culturais.
E no caso específico da música, conteúdos que se definem como sendo música clássica. Porque o que acontece? Num grande período, né, dos programas, principalmente de escolas específicas de música, não de música da escola, que é diferente, era trabalhado muito música clássica. Ainda é até hoje, lógico, dependendo do instrumento, a gente puxa por esse repertório que é bem específico. Mas hoje a gente tem uma variabilidade maior, né, uma demanda de abertura nesse programa pedagógico, por conta também de inserir a música brasileira, de inserir a música que os alunos gostam, né? A gente tem discutido sobre isso nas aulas, partir da realidade da pessoa e mostrar outros estilos musicais também. Mas não necessariamente meio que impor, né, que somente a música clássica deve ser estudada instrumentalmente. Não é assim. E a gente tem percebido isso até nas apresentações de grupos instrumentais e orquestras, o quanto isso tem sido modificado, o quanto o trabalho tem sido novo, né, a inserção do teatro e às vezes de canto de uma forma mais diferente, divertida, até a questão do vestuário, né? Wagner já fazia isso nas óperas, né? Que era a junção de várias artes, mas a gente tem percebido que as orquestras, grupos instrumentais têm partido para uma coisa um pouco mais tranquila, né? Nesse sentido, mais eclética, né? Ainda bem, e as coisas estão sendo modificadas aos poucos, né? Aí tem uma parte que é um pouco teórica, né, que fala sobre Bakhtin e o cotidiano na sala de aula, que destaca que é ideológico, na verdade, é um signo, pois sem signo não existe ideologia. Os gêneros de ensino, né, eles são múltiplos e mutantes. Ele menciona alguns gêneros usados no ensino da forma, né, como, por exemplo, os diálogos de Sócrates, os milagres do teatro medieval, os diálogos nos encontros do mundo, além túmulo, e que se tornam frequentes no nível mais básico dos exercícios escolares e transformam como pista para investigar como determinados professores incorporam e usam gêneros distintos, né? Aqui a gente está falando da variedade de signos e de nomenclaturas, né? De ideologias que nós temos e a importância da inserção no nosso atual ensino de música, no nosso mercado de trabalho, né? Destaca-se também que tem outros gêneros que são incorporados no calor do momento e que proporcionam por um imbricar presente nas longas conversações que acontecem entre professores e alunos. Uma incorporação que se mostra semelhante são diferentes tipos de romances estudados por Bakhtin e que denotam que, mesmo planejada, a performance dos professores em seu cotidiano não segue um script único e se faz com habilidade para integrar, formar genéricas diversas que carregam sentido e conteúdo e refletem um registro de experiências pessoais do folclore local ou conhecimento acadêmico. A gente está vendo isso na prática agora nessa atividade de 18 pontos, quem ainda não viu, quando for fazer vai ver isso. O que é isso? A gente está buscando, ou pelo menos tentando, né, atuar dentro da realidade daquele mercado. Então, por exemplo, se eu estou fazendo eu escolho fazer um trabalho específico com uma educação indígena, por exemplo, eu quero fazer um trabalho específico na minha comunidade, eu vou buscar elementos, instrumentos que sejam afins, cantigas, né, dentro do possível dos dialetos que são trabalhados, ou se eu estou trabalhando numa comunidade que é uma educação no campo, eu não vou começar com uma música de Beethoven, né? Eu não vou trabalhar um rock dos anos 80 de cara. Talvez essa não seja a realidade daquele pessoal, daquela comunidade. Eu vou partir da realidade deles, do gosto pessoal deles, para buscar outros elementos que vão ser significantes para eles, né? Então, essa experiência aqui que está falando é a vida cotidiana do profissional, né? São as experiências de curso que ele faz, os masterclass, as palestras, aquele contato, né, da reunião dos professores, onde se troca conhecimento quando é possível. Então, às vezes tem um professor que está iniciando lá naquela escola com artes, ele pode trocar lá com o professor de português, com o professor de artes, fazer um trabalho interdisciplinar. Então, essa troca de experiências em vários sentidos, tanto da vida pessoal da pessoa, como a sua formação, o seu processo de formação pedagógica, até a chegada do campo profissional, né, da atuação mesmo, é um registro de experiências. E a gente só vai melhorando, só vai buscando novas situações, modificando a forma de passar o conteúdo de acordo com a experiência que a gente vai tendo.
Às vezes você prepara, né, uma coisa que você acha super legal e de repente que não funciona na sala de aula. E às vezes um colega seu faz uma coisa lá que dá certo e você pode estar adaptando aquela, né, aquela ideia do outro, né? Por que não? Então, esse registro de trocas, o Bakhtin fala muito isso, dessa importância de trocar experiências. E hoje, com essa vida corrida que a gente tem, às vezes a gente nem para pensar nisso. É tudo muito rápido, muito corrido, mas esses momentos, eles fazem parte também da nossa formação, não só cultural, mas do campo profissional também, tá? As questões discursivas, né, como sempre, eu peço para que vocês atentem bastante para o enunciado. Às vezes, o enunciado está pedindo para você fazer uma descrição de uma atividade baseando na Zagonel. Vamos dar um exemplo assim, né, para ritmo. A Zagonel é aquela lá que muita gente utilizou até nos vídeos do ciclo 2 que eu vi, né, da atividade lá dos patinhos, da mamãe pata. Então, eu não preciso copiar um exercício específico da Zagonel para falar que a minha atividade está correta. Mas se ela trabalha nesse sentido, ela está trabalhando o quê? A proporção de dobro metade, mesmo que os alunos sejam da educação infantil, para que eles sintam a diferença dessa parte rítmica, correto? Então, eu não posso colocar uma atividade completamente diferente se a proposta da Zagonel é essa. Então, tomar muito cuidado com o enunciado, né? Por exemplo, o Schaefer, ele trabalha muito no sentido do ouvido pensante, muito da questão da escuta, né? Da importância de saber escutar o ambiente sonoro que você está, o local que você está, saber ouvir, às vezes, os sons que estão ao nosso redor. E isso está ligado ao Schaefer, né? Então, se eu vejo uma atividade nesse sentido, eu estou remetendo o quê? Às sugestões, às ideias do Schaefer. Eu não estou falando da Zagonel, tá? Então, fique atento para ver, não exatamente do educador, no caso, Zagonel e Schaefer são, mas tomar cuidado para estar mais ou menos dentro da proposta daquilo que foi falado no enunciado, tá bom? Ciclo 2, né? Acabei de falar do Schaefer, né? As propostas do Schaefer atentar para o perfil e as sugestões das atividades desse autor, principalmente nas atividades de escuta ativa, né? Que é o ouvido pensante, a questão da percepção de sons ao nosso redor, né? Andar por alguns locais de olhos fechados ou vendados, como pode ser no mercado, pode ser num parque, pode ser na própria rua ou dentro da própria escola, né? Percepção de sons, o que eu estou ouvindo. Depois classificar esses sons em sons graves ou agudos, baixos, alto, né? Agrupamento, e classificação de som com a relação à altura, intensidade ou duração. E para dar seguimento à atividade, o professor pode fomentar em sua sala a pesquisa do ambiente sonoro. E para isso, pode realizar um passeio por qualquer um dos locais, né? Que a gente já falou, em feira, supermercado, né? Encontrar um lugar onde as pessoas estejam subindo ou descendo escadas para que se possa solicitar que anotem e discutam as diferenças de sons produzidos, pedir que eles tragam de casa um objeto que produz um som interessante, e você pode realizar, claro, uma classificação sonora. No dia seguinte, cada um vai mostrar o objeto e fazer soar e contar por que escolheu aquele objeto especificamente. Com os passos anteriores, o professor pode estimular o quê? Os comentários da classe, né? É muito interessante, ao invés de você falar, você indagar e sugerir questões que eles mesmos possam dar as respostas sobre as suas próprias dúvidas, tá? Isso é uma característica muito legal do Schaefer. E a Zagonel? Acabamos de falar da história dos patinhos, né? O professor e os alunos escolhem sons dentre os apresentados em aula e para que possam inventar representações gráficas. A Zagonel trabalha muito com gráfico sonoro, mas tome muito cuidado, que é o gráfico no sentido do som mesmo, tá? Se ele está forte ou fraco, se ele está subindo ou descendo. Não é o gráfico no sentido do som do instrumento ou do animal. Então, por exemplo, se eu estou contando uma história lá de abelha, aí eu vou desenhar a abelha. Não é isso que ela fala, tá? É o som que a abelha representa. Se eu fosse pegar um objeto aqui agora, por exemplo, eu pego uma bola, deixo ela quicar no chão, deixo ela cair. Que som que isso representa? Eu não estou pedindo para desenhar uma bola, estou pedindo para desenhar o som que representa a queda dela no chão. Então, tomar bastante cuidado, tá? A Zagonel, ela trabalha muito nessa perspectiva. Então, chegaram a um consenso sobre a representação que mais se aproxima do som e não do desenho real
daquilo que a gente está colocando. Nem animal, nem objeto, tá? Desenho do som. Ela salienta que não se deve desenhar a fonte sonora, mas algo que represente o som ouvido. Por exemplo, o zumbido da abelha não deve ser traduzido pela figura da abelha, mas sim por algo que represente o som do zumbido, como eu já mencionei. Ok? Aqui tem uma sugestão que está aí no guia de vocês, né? Que é a montagem de uma partitura, especificamente da Zagonel. Percebam que é um gráfico, em nenhum momento ela está desenhando árvore, ou personagem, ou animal, nada disso. É a figura, é a representação gráfica ou uma legenda do que representa aquele som, ok? Aí tem um exemplo aí para vocês. Ciclo 3, leia a respeito às unidades 3.4, a prática de canto coral na terceira idade. Quem fez o ciclo 3 já está, ó, craque nesse assunto, né? Mas para quem não teve oportunidade ainda, a dica do ciclo 3 é referente a isso. E verificar as possibilidades de adequação para essa faixa etária e os benefícios que a prática coral pode trazer para a vida dessas pessoas. Bom, pessoal, no mais, bons estudos a todos, leiam com calma e boa sorte, ok? Se depois de assistir essa pequena videoaula aí, né, essa revisão, você ainda tiver qualquer dúvida ao estudar, é claro que desde que um pouquinho de antecedência, nós estamos à disposição, tanto eu como os tutores, ok? Um abraço, então, e boa sorte para todo mundo. Encerramos aí o conteúdo das aulas ao vivo. Bom, vou pausar, gente. Se tiver fazer perguntas, eu estou à disposição. Professor.